Olá a todos, meu nome é Gilberto Zarf e eu sou professor adjunto da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. Eu vou conversar com vocês a respeito de outras infecções pulmonares na era da Covid-19. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. As pneumonias são classificadas de acordo com o local onde elas foram adquiridas. Dessa forma, a gente tem as pneumonias adquiridas na comunidade e as pneumonias nosocomiais. Para esta apresentação, eu vou focar nas pneumonias adquiridas na comunidade. Em relação ao patógeno, o agente causador, a gente tem as bactérias, que podem ser típicas ou atípicas, e a gente tem os vírus. É importante lembrar que uma parcela significativa dos casos acaba sendo hospitalizada. Em relação ao patógeno, agente causador, a gente vai pensar aonde aquele quadro se desenvolveu, o status vacinal daquela população, se ela está ou não protegida para determinados agentes, a estação do ano, lembrar do inverno, de determinados vírus, e, como a gente viu nos últimos anos, se existe uma pandemia em vigência ou não. Em relação ao diagnóstico, ele vai ser baseado no quadro clínico, então o quadro compatível envolve tosse, febre, dor pleurítica, dispneia, desconforto respiratório e muitas vezes sepse, então nem sempre ele é tão completo. No exame físico, o que se pesquisa é a presença de taquipneia, estertores e maciçez, e no laboratório, alteração de provas inflamatórias, como o VHS-PCR, e quando existe elevação da procalcitonina, a gente considera mais provável um quadro bacteriano. Dentro de um quadro compatível, normalmente se pede uma confirmação através de um exame de imagem. E o exame de imagem para a confirmação da pneumonia é a radiografia. Então, aqui a gente já coloca que na pneumonia a imagem entra com um papel bastante relevante em relação à confirmação diagnóstica e muitas vezes sugerindo um diagnóstico alternativo que eventualmente não havia sido considerado. Uma vez estabelecido o diagnóstico, o que vai querer se aferir é a gravidade dessa pneumonia. Isso vai acontecer a partir de um julgamento clínico, utilizando algum dos scores disponíveis. Interessante lembrar que nos scores, a radiografia, a imagem, tem um papel bastante limitado. Então, por exemplo, esse score, que é o Pneumonia Severity Index, a radiografia é valorizada apenas para avaliação da presença de derrame pleural, como a gente pode ver aqui no último item. Em relação a patógenos e tratamento, o que a gente tem? Pacientes ambulatoriais normalmente recebem tratamento empírico, ou seja, a gente trata baseado na epidemiologia. A pesquisa de qual é o agente causador, ela vai ser reservada para quadros moderados, especialmente na temporada de viroses, em que a gente pode utilizar o painel viral, e para os quadros graves. Lembrar que nos imunocomprometidos, a gente também tem o benefício quando a gente descobre qual é o agente causador, porque alguns tipos de vírus e alguns fungos têm tratamento específico. Então, se esse for o caso, a gente vai mudar o curso da doença. É interessante lembrar que aqui, especialmente, quando a gente define que é um vírus, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está evitando tratar com antibiótico também. Então, no geral, essa pesquisa vai ficar reservada para quadros moderados e graves e para os imunocomprometidos. Eu apresento para vocês aqui exames de 6 indivíduos diferentes, todos eles com pneumonias, e a pergunta é, vocês conseguem determinar qual é o patógeno? E aí eu vou colocar um outro cenário. Vamos lembrar de 2020, o auge da pandemia, acredito para nós. A gente tinha um agente que era hegemônico, que era o Covid-19, o coronavírus. Então, ele é representado pelos bichinhos azuis. Então, nessa situação em que eu tinha um agente hegemônico, quando eu tinha uma pneumonia, se eu falasse, acho que é Covid, a chance de eu acertar era muito alta. Então, esse é o efeito de uma prevalência muito elevada, levando a um valor preditivo positivo muito elevado. Hoje em dia, a situação é muito diferente. A gente tem vários agentes circulando. Então, se eu virar e falar, olha, tem uma pneumonia, vou chutar, acho que é um determinado patógeno, por exemplo, acho que é coronavírus. O meu valor preditivo positivo hoje não vai ser tão bom, porque a prevalência dessa doença diminuiu. Então,
Prevalência de uma doença está muito relacionada ao valor preditivo positivo dos nossos testes. E hoje a gente vive uma situação em que a gente tem vários agentes circulando. Também é interessante lembrar que existe sobreposição dos achados de imagem entre pneumonias causadas por diferentes vírus e mesmo entre vírus e bactérias. Então, algumas formas podem ser mais típicas de um ou outro agente, mas dada essa sobreposição de achados, é muito difícil a gente conseguir acertar qual é o agente etiológico em todos os casos. Esse é um exercício que eu acho que a gente deve ter bastante cautela quando a gente faz isso. Então, vamos falar de alguns tipos de vírus. Por exemplo, influenza é um RNA vírus, tanto A como B podem causar pneumonia. E o que a gente vê nesse quadro? Muito vidro fosco e algumas áreas de consolidação. Dos dois lados, muito vidro fosco e já alguma consolidação. Um outro caso de influenza, que vocês podem ver aqui, a gente vê um padrão um pouco diferente. Então, a gente tem consolidações, já num padrão aqui meio BUP, peribroncovascular. Esse outro caso, consolidações mais periféricas. Então, uma outra forma de apresentação do influenza. Para influenza, um RNA vírus, lembrar dos pacientes com neoplasias hematológicas, em que ele pode causar alta mortalidade. E o que a gente vai ver? Doença multifocal bilateral, lobo médio, língula, lobo inferior. E o que eu tenho? Vidro fosco já atendendo a consolidação e nódulos centrolobulares. Adenovírus humano, DNA vírus, mais de 50 sorotipos, uma doença, um agente que pode ser causador de pneumonia em crianças. E o que a gente vê aqui? Muita opacidade em vidro fosco, consolidação, doença bilateral multifocal. Eu tenho muita dificuldade em falar, acho que isso é adenovírus humano. Eu consigo falar que isso é um quadro que me lembra uma pneumonia, mas qual o agente eu tenho dificuldade em falar. Vírus sincicial respiratório, um RNA vírus, um quadro um pouco diferente, também atinge com muita frequência crianças. E o que eu tenho? Uma doença com distribuição bronquiolocêntrica, nódulos centrolobulares, ocasionalmente espessamento de paredes brônquicas. Outro caso de vírus sincicial respiratório, que eu tenho nódulos centrolobulares. Para mim, é muito difícil diferenciar isso de uma pneumonia bacteriana muito no início, antes de fazer a consolidação. Metapneumovírus. Olha aqui, um RNA vírus causando também nódulos centrolobulares, opacidades em vidro fosco centrolobulares predominando aqui no lobo médio. Também eu tenho dificuldade de falar, acho que isso é um metapneumovírus. Não, poderia ser uma pneumonia bacteriana, por exemplo, ou por um outro vírus. Rinovírus, RNA vírus, pega adulto e criança. Nesse caso, muito vidro fosco, bilateral, um pouquinho de espessamento de septos. Pouco menos de 2 meses depois, o quadro se resolveu praticamente de forma completa. Citomegalovírus, DNA vírus, a gente sempre lembra dos imunocomprometidos, transplantados, indivíduos em uso de corticosteroide. Aqui o que eu vejo muito vidro fosco e muito nódulo centrolobular, até de limites mal definidos. Então, nódulos centrolobulares, muito vidro fosco nesse caso. Um outro caso de citomegalovirose, que eu tenho muito vidro fosco e já formando consolidações. Muito vidro fosco, começando consolidação pequenininha, bilateral. E o coronavírus. Aqui no Brasil, em 2020, a gente começou a ter os primeiros casos, doença relatada que levava mais ou menos 5% dos pacientes para a UTI, muitos deles necessitando assistência ventilatória, ao redor de 1% de óbitos, e o que a gente tinha também descrito? Uma relação entre extensão da doença nos exames de imagem e o quadro clínico. Então, indivíduos com doença leve mais associados a exames normais ou com muito pouca alteração. Outra coisa que a gente viu, nos primeiros dias, principalmente, muito pouca alteração e quando tinha era vidro fosco. Por conta disso, a sensibilidade do raio-x era ruim, especialmente no começo. Dessa forma, muitos centros começaram a usar a tomografia como método de imagem inicial, que tinha maior sensibilidade, especialmente no começo da doença, quando a gente tinha opacidades em vidro fosco. Então, aqui, opacidades em vidro fosco bilaterais. Mas a gente sabia que com
Muitos quadros vinham associados vidro fosco com espessamento de septos interlobulares de permeio, com consolidações, acometimento bilateral envolvendo vários lobos, um certo predomínio periférico, muitas vezes com predileção por lobos inferiores, e o que a gente não via eram nódulos, cavidades e nem linfonodomegalias. Também uma correlação muito clara com o tempo. Então, nos primeiros dias, aqui, 0 a 2 dias, muitos exames normais. A consolidação começava a aparecer um pouco mais para frente, aqui no estágio intermediário. E eu consigo exemplificar isso neste caso, nesse exame desse paciente. Terceiro dia, vidro fosco bilateral. 11º dia, a partir dos sintomas, espessamento de septos de permeio e consolidações também. 22º dia, a gente já tem mais opacidade, muita consolidação, começa a ter um pouco de linearidade, talvez uma discreta distorção arquitetural, e esse quadro se arrastou por mais tempo, então no D90 a gente tem muito mais opacidade linear, com um aspecto mais de distorção, lembrando um pouco de fibrose. Outra coisa que foi verificada, o exame de imagem, a extensão do acometimento pulmonar como preditor de desfecho ruim, de evolução ruim. Então, aqui o que a gente tinha, uma das variáveis que era aferida como preditor de desfecho de evolução ruim, era uma doença extensa, acometendo mais de 50% do parênquima pulmonar. E aqui, a associação desse dado com os dados clínicos rendendo um desempenho melhor do que apenas os dados clínicos. Então, o modelo levando em conta a extensão de acometimento pulmonar. Dessa maneira, nos foi muito requisitado durante a pandemia que a gente, além de confirmar o diagnóstico, é bem verdade que a gente vai falar um pouco disso, confirmação é pela avaliação da presença do vírus, não pela imagem, mas também falar da extensão da doença. Então, existe uma grande aflição por parte dos nossos clínicos em tentar prever quem evoluiria mal. Então, obviamente, aqueles pacientes que tinham comorbidade tinham maior risco, mas aqueles que tinham doença acometendo uma extensão muito grande do parênquima pulmonar também eram considerados de maior risco. E nisso a gente tinha a avaliação visual, os scores que já tinham sido propostos até em outras viroses, e o papel da inteligência artificial na avaliação de extensão da doença. A gente viu que isso eram ferramentas que poderiam ajudar bastante. O nosso grupo, assim como vários outros grupos, se interessou em ver a nossa capacidade de diferenciar COVID de outras viroses. Então, metade dos casos com COVID, metade com outras viroses confirmadas pelo painel viral. E o que a gente viu? Que principalmente a partir do 5º dia, quando a gente tinha maior riqueza dos achados, quando a gente tinha um quadro muito típico de COVID, a gente tinha melhor sensibilidade e especificidade. É bem verdade que aqui eu tinha uma representatividade de COVID muito grande na amostra e pequena de influenza, que é onde a gente confunde mais. Então, é possível que sensibilidade e especificidade estejam um pouco inflados, porque eu tenho aqui uma representatividade muito grande de COVID, talvez efeito da pandemia mesmo. Então, acredito que o nosso desempenho numa amostra com uma composição um pouco diferente também possa sofrer um pouco mais. Lembrar, a recomendação persiste de que o que a gente deve fazer é confirmar a doença, o COVID, com teste viral e, dada a grande sobreposição de achados por imagem, a gente não deve tentar sugerir qual o agente etiológico apenas por imagem. Hoje em dia, 2023, o que a gente tem visto, muito pouco daqueles quadros supertípicos que a gente via em grande volume no começo, hoje o que a gente vê são pacientes com mais comorbidades, bastante idoso, renal crônico, que de dezembro para janeiro desenvolveu COVID e tinha aqui suas opacidades em vidro fosco com espessamento de septos de permeio. Então, um perfil de doente diferente, de maior gravidade. Lembrar que a imagem deve ser reservada nos pacientes com COVID que estejam com pior do quadro respiratório. Dessa forma, se eu perguntar qual é o diagnóstico, a recomendação é: a gente, dada a grande sobreposição de achados de imagem entre os diferentes agentes, a gente não deveria tentar se arriscar em prever. É bem verdade que padrões típicos e atípicos podem ajudar, mas a gente deve entender que a imagem não é o método mais apropriado para definir qual é o agente etiológico. A imagem também ajuda para avaliar complicações, como tromboembolismo pulmonar, nesse caso, que a gente vê bastante na COVID, barotraumas em pneumonias extensas e outras co-infecções, aqui nesse caso, uma micose profunda.
Aqui também um quadro de COVID com uma miocardite, edema e realce tardio de padrão não isquêmico na ressonância no miocárdio. Então, minha mensagem que eu quero deixar. O papel da imagem nas pneumonias, nesse momento em que a gente está numa transição, a gente confirma o diagnóstico, a gente avalia diagnósticos alternativos, a gente deve evitar tentar prever qual é o diagnóstico etiológico. Interessante falar em extensão das doenças, especialmente nessas viroses. Na Covid, isso foi muito requisitado para nós, isso influiu na maneira como os clínicos acreditavam que era o perfil de risco daqueles pacientes. Imagem avaliando complicações, e com a evolução da pandemia, como eu falei, outros patógenos em jogo, maior dificuldade para a gente prever o patógeno, muito disso por conta de uma mudança do padrão da doença, graças à vacinação da população e graças a novos subtipos virais. Eu agradeço a todos pela atenção e pelo convite. Muito obrigado.